Matheus, hoje você ocupa um cargo de auxiliar, mas assim como você hoje é auxiliar, você também era analista de desempenho há pouco tempo atrás. Certo. Como você vê essa relação do auxiliar com o analista? É você hoje que fala com o analista? É o treinador que fala com o analista? Como é que é essa relação? E você, como analista, você prefere ter a relação com o auxiliar ou com o treinador? Cara, eu acho que a primeira resposta para isso é depende. Vai depender muito da relação interpessoal ali de cada um, né? Eu acho que, inicialmente, o perfil que você vai escolher, por exemplo, do analista, vou falar quando eu fui analista, tem que ser um perfil definido, assim, né? Se for só um cara, no caso do departamento, né? É um perfil de um cara que consiga transmitir bem as ideias, consiga transmitir com clareza as ideias, tem essa relação interpessoal boa. Se é um analista que vai para o campo, qual vai ser a função desse cara? Qual vai ser a atribuição principal do analista? Né? O trabalho tecnológico, puro e simples de sala, ou não? Esse cara vai fazer o link ali entre o trabalho ali de sala e, pô, vai dar uma pisada no campo, porque eu acho importante isso, na realidade. Eu acho que o analista tem que saber, inclusive, falar sobre treino, sobre jogo, sobre estratégia, com o treinador, com o auxiliar. O que eu trouxe muito de analista para ser auxiliar, que na realidade, o período que eu fui analista, eu era basicamente que um auxiliar, né? Então eu ia para o campo normalmente, os treinadores que eu trabalhei me davam muita liberdade, a partir do momento que os caras conheceram o meu trabalho, e aí eu lidava basicamente que diretamente com o treinador, assim, sobre questões de adversário, feedback do time, e conversava muito com o auxiliar também, coisas mais detalhadas, assim, né? Coisas mais por fora, assim, coisas mais detalhadas. O que eu trouxe muito da análise para ser auxiliar é essa visão do todo do jogo, que eu procuro depois do jogo parar, ver o jogo depois de novo, fazer as minhas anotações e talvez passar isso para o analista. Chegar e falar, pô, cara, eu vi isso aqui, o que você acha disso aqui? Pô, eu preciso disso, disso e disso, para eu dar uma olhada. Ou então, talvez ali fazer um link, sabendo que eu já sei que são informações valiosas para o treinador, e fazer um link e falar, ó, faz uma aqui, um botão de marcação aqui, pega isso aqui que esse cara valoriza isso, entendeu? Quando acontecer, você fica ligado, porque geralmente são no mínimo dois, né? Um que fica só na câmera e um que fica ali tagueando. Então, eu acredito que é muito isso, esse link também precisa ser feito. Eu, como analista, eu acho que na realidade eu não tenho essa questão da preferência de lidar diretamente com o treinador ou auxiliar. Vai depender muito da liberdade que eu vou ter com o treinador e com o auxiliar. Né? Então, pô, o que o cara vai querer saber de mim? Se ele vai confiar no trabalho, a confiança nas informações, a fidedignidade das informações ali, se tá com clareza, se tá. Então, assim, eu não tenho muito essa questão da preferência. O trabalho que eu fiz, eu tinha muita liberdade de falar diretamente com o treinador sem problema nenhum, entendeu? Agora, muda pouco, né? Na base muda pouco. Pô, Luquinha, futebol profissional muda muito mais. Então, a dinâmica é muito, eu acho que vai muito das relações pessoais ali. Isso é E invariável. você, Lucas? Eu acho que depende muito concordo com o Matheus, depende muito da comissão, né, que a gente está atendendo. Então, eu já trabalhei com comissões em que o treinador lidava diretamente com o nosso setor de análise, como já trabalhei com treinadores que ele dava mais a função, né, para o auxiliar, né, fazer esse transporte, né, tanto essa ligação entre ele e a análise de desempenho. Então, acho que varia bastante com relação à comissão técnica. Eu acho que, assim, a gente tá evoluindo mais para comissões em que o treinador, ele divida muito as funções, entendeu? Então, assim, o treinador hoje em dia, ele precisa cuidar de muita coisa, né? Então, eu estou vendo que muitos treinadores, eles estão, alguns levando até mais de um auxiliar, para que cada um cuide de determinadas funções, né? Então, assim, eu acho que a gente, como analista, está ali para atender da melhor maneira possível, né? Eu acho que falando com o treinador ou com o auxiliar,
Eu acho que o importante é fazer com que a informação chegue, com que a demanda que ele precisa chegue na mão dele da melhor maneira possível. Entendeu? Então, acho que varia, né? Varia de comissão para comissão, de treinador para treinador. Mas qual você prefere? O que você está rindo, Pedrão? O que você prefere? Cara, assim, eu não tenho muita vaidade com relação a isso, não. De verdade, eu acho que os auxiliares eles têm mais tempo, né, de estar sentando com a gente, estar trocando ideia, estar conversando mais sobre os processos. Eu acho que a gente tendo uma relação com um auxiliar que de repente já passou pela nossa função, eu acho que ajuda bastante. Então eu prefiro trabalhar com pessoas que já passaram pela função de análise. Eu acho que isso facilita bastante o processo. Porque você trabalhar com uma pessoa que nunca vivenciou, o cara não sabe quanto tempo demora para você realizar um trabalho, quanto tempo você demora para editar um vídeo, para você fazer uma análise, né? Isso inviabiliza um pouco o processo, né? Agora, eu já trabalhei com auxiliares que já tinham sido analistas e foi muito positivo, porque os caras entendem ali o trabalho, entendem o quanto demora, enfim. Então, assim, independente de ser treinador ou auxiliar, eu prefiro trabalhar com profissionais que já tenham passado pela função de análise ou então conheçam de perto a nossa função. Eu acho que isso ajuda bastante. Porque o cara sabe, né, o quanto demora. Porra. Cada coisa que ele pede, geralmente Exatamente. são as coisas cabeludas. Sim. Geralmente são as coisas diferentes.